noite quem está no plenário. Solicito a primeira secretária para que faça a verificação do quórum nominal para darmos início à presente sessão ordinária. Abrão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preiliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do segundo exercício da 16ª legislatura em 11 de maio de 2026. Aos 11 dias do mês de maio de 2026, às 19 horas, na Avenida 25 de Julho, número 850 Centro, a Câmara de Vereadores de Agrolândia esteve reunida em sua 14ª sessão ordinária. O presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Abrão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preiliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou ao segundo secretário que verificasse se havia alguém inscrito. Não havendo ninguém inscrito, o presidente deu início à ordem do dia e colocou em única votação o requerimento número 012/2026, aprovado por unanimidade, e o requerimento número 013/2026, aprovado por unanimidade. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 004, de 17 de abril de 2026, dispõe sobre a ampliação de vagas para o cargo de auxiliar de desenvolvimento educacional e da outras providências, aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei número 015, de 28 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração e termo de cessão de uso com a Fundação Hospitalar Alex Kriser para o repasse de recursos e a instalação da unidade do SAMU Agrolândia. Autoriza abrir crédito adicional suplementar e da outras providências, aprovado por unanimidade. Deram entrada o projeto de lei número 016, de 5 de maio de 2026, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus, do município de Agrolândia, Santa Catarina, e da outras providências. E o projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026, autoriza abrir crédito adicional suplementar com base em anulação parcial no valor de R$ 3.344.584,79 e da outras providências. Os projetos foram encaminhados para as comissões competentes concluírem seus pareceres. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra para as explicações pessoais, na qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais às tramitações. Esses pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme a Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 18 de maio, às 19 horas, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão. E assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. Plenário vereador Emil Yanes, em 11 de maio de 2026. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Nada consta no grande expediente, senhor presidente. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Há 2 pessoas inscritas, senhor presidente. Deise Graciela Redke Neuhaus, com o assunto Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
Elke Verena Barques Schlichting da Silva, com o assunto Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu solicito que a Deise chegue até a tribuna, fazendo o favor. E, como eu tenho 10 minutos para a presidência, eu vou estar cedendo o tempo para que seja usado na tribuna, se for preciso. Olá, boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente Daniel Neckel e, assim, boa noite a todos os outros nossos vereadores. Hoje é uma honra estar aqui, nesse dia 18 de maio, dia ao combate e ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu digo que não deveria ser só esse dia, mas sim todos os dias. Então, hoje, com essa missão, estar aqui falando um pouquinho em nome da Secretaria da Assistência Social de Agrolândia, em especial ao CRAS e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do município de Agrolândia. Nós, do CRAS, do Serviço de Convivência, temos muito carinho e muita dedicação a esse mês. Essa campanha é uma campanha onde a Secretaria de Assistência Social ela tem enfrentado, né, com muita força. Então, todos os anos, com muita dedicação, com apoio nas escolas, dentro e fora do CRAS, nós fizemos um trabalho tanto com crianças, com adolescentes, também com as famílias que estão dentro do CRAS, com as mulheres e com os idosos também, porque entendemos que todos nós precisamos de informação para que a informação chegue ao mais longe possível, para que a gente possa estar enfrentando essa violência contra a criança e contra o adolescente. Hoje, o CRAS atende mais ou menos 140 crianças, semanalmente, dentro e fora. Hoje temos uma grande parceria com a educação aqui do município, e assim podemos estar levando a divulgar a campanha, as informações, né, estar falando para eles o que é o abuso, como poder se defender desse abuso e como denunciar esse abuso. Então, as crianças, elas aprendem de uma forma lúdica. Hoje eu vim de uma forma onde o dia todo estávamos trabalhando, né, com elas nas escolas, então, de jeito lúdico, de um jeito leve, trazendo a informação para eles sobre o que é, como podemos se defender e como denunciar. Essa campanha, ela acontece tanto no mês de maio, como também no mês de setembro. Mas, em maio, é o país todo que vem e que fala e que se mobiliza contra a violência. Lá no CRAS, as crianças e adolescentes são atendidas individualmente. Lá, a gente recebe, acolhe, eles são acolhidos e eles são escutados, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua vulnerabilidade, né? E quando o acolhemos, escutamos, não somente como profissionais que somos, mas também com um olhar afetivo, a gente consegue entendê-los e, muitas vezes, nesse meio dinâmico, com uma história, com teatro, com uma música, a gente consegue fazer com que eles falem o que estão sentindo, falem o que estão passando, e muitas vezes, ali, através de um desenho, através de uma conversa, eles conseguem falar, eles conseguem dizer o que está acontecendo. Muitas vezes, infelizmente, o abuso acontece em 90% dos casos dentro de casa.
Então, isso é muito sério, isso acontece a cada dia mais e a gente vem tentando a cada dia fazer com que as pessoas se conscientizem que não é só nós lá dentro do CRAS, dentro da assistência social, dentro da saúde, dentro da educação, mas também todos nós, como cidadãos, temos que ter essa compreensão, que quando nós denunciamos, quando nós falamos, muitas vezes o que a gente só olha, mas o que está acontecendo ao nosso redor, né, nós estamos salvando vidas, porque muito depende de nós. E quando nós falamos, nós estamos salvando vidas. Então, é o dever de todos nós. Então, hoje a gente veio falar da campanha, a gente veio falar que estamos trabalhando em todo o município. Hoje a gente também esteve em numa escola de educação infantil, né, no Uta Crisel. Hoje estivemos na Serra, e assim continua o nosso trabalho durante toda a semana. Nós vamos estar atendendo Adolfo Redel, São João, Rodolfo Taila, né, trabalhando com essas crianças do ensino fundamental, né? E, então, tirando dúvida deles, conversando, levando informação, levando prevenção e, enfim, a conscientização. Então, quero aqui agradecer, dizer que a assistência social, dizer que o CRAS, como está sempre de portas abertas, né, porque pode, sim, qualquer criança, adolescente, pode estar fazendo a sua denúncia no Conselho Tutelar, no CRAS, na assistência social, na saúde, né, no hospital. Todos nós somos rede de proteção. A própria família também teria que ser rede de proteção. Mas, infelizmente, como eu disse, muitas das violências acontecem dentro de casa. Então, o trabalho não para. Durante a semana, estamos tendo todo o movimento, tanto fora e dentro do CRAS. Também, com essa nossa parceria, dizemos que nós estamos toda semana dentro da complementar, tanto do centro, quanto da Serra dos Alves, com esses e outros temas extremamente importantes. Então, quero aqui, em nome da assistência social do CRAS, agradecer pela oportunidade, falar desse dia tão importante, né, que a gente precisa não só estar conscientizado, mas sim fazer a nossa parte. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado, Deise. Muito importante essa campanha contra a violência sexual de crianças e adolescentes. E se percebe que são várias mãos unidas para que realmente a gente tenha êxito, tenha resultado. E muitas vezes a gente não está por dentro de números. Então é importante realmente essa colocação para que a nossa comunidade veja o grande trabalho que está sendo feito. E daí, como você falou, tem o Disque Denúncia, né, para que alguém, né, que veja alguma coisa pode tomar liberdade para isso. Na tribuna agora, a nossa secretária, Dona Elke. Fique à vontade, Dona Elke. Se precisar de mais tempo, o vereador Gabriel cede o tempo também. Quero dar uma boa noite ao presidente, vereador Daniel, às vereadoras Lígia e Tati, né, em seu nome cumprimentar os demais vereadores, ao meu filho Arthur, a todos que trabalham na casa, né, Tainá, que sempre está disposta a nos atender quando a gente precisa. Quero deixar esse agradecimento também. Eu vim hoje esclarecer algumas coisas da Secretaria de Saúde que tem me causado um desconforto. Eu tenho tentado evitar, muitas vezes, de entrar em redes sociais, ficar debatendo em redes sociais, especialmente em algumas páginas que procuram só denegrir as ações digamos, de toda a prefeitura, não só da saúde. Então, eu realmente aprendi a evitar, mas hoje eu preciso realmente trazer algumas coisas para vocês, até porque vocês também estão diariamente com a população, né, e podem levar isto também para a população. Quero agradecer aos vereadores que muitas vezes já me procuraram,
para esclarecimentos. E gostaria de deixar bem claro isso, que a Secretaria de Saúde está aberta a dar explicações para qualquer pessoa que venha me procurar. Muitas vezes eu não estou, em função de alguma outra atividade, alguma reunião, alguma coisa, mas eu estou vivendo 24 horas por dia a saúde de Agrolândia. Então, gostaria de deixar isso bem claro, que em qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer página de Facebook, qualquer pessoa de Agrolândia pode vir procurar saúde para tirar as dúvidas. Quero também parabenizar a Deise, né, a Secretaria de Assistência Social, por todo esse trabalho. A gente sabe que realmente existem situações que a gente muitas vezes não imagina que acontecem na nossa cidade. Só vivendo diariamente junto com eles, a gente percebe. A gente tem tido trabalho junto com eles, a saúde. Muitas vezes a gente realmente se assusta com o que acontece. Então, acho que é muito importante isso, que realmente as pessoas tenham essa consciência, se perceberem alguma coisa em alguma criança, denunciem, vão a alguma situação para assistência social, para nós na saúde, que a gente está aberto a isso. Eu fiz uma colinha, que senão não vou lembrar de tudo. Eu gostaria de colocar para vocês que nós, sábado agora, dia 23, faremos novamente o dia D de vacinação, porque muito me preocupa a nossa cidade estar com baixo índice. Tá? Tem municípios com índice bem melhor que nossos, mas não é competição, é preocupação. Tá? Nós temos um índice muito baixo. Eu só trouxe alguns dados, por exemplo, de 814 crianças que a gente tem no município, nós conseguimos vacinar até sexta-feira 171, 21% apenas. De 99 gestantes, 37. Então, assim, faço um apelo às gestantes também, que não é só a vida delas, é a vida do filho delas também, que elas estão carregando. E de 1.898 idosos, nós temos 516 vacinados. Então, assim, acho que está na hora das pessoas realmente entenderem que vacina é uma proteção, que vacina salva vidas. Então, eu realmente peço para que cada um que tenha um filho ainda com menos de 6 anos, quem tem um idoso, quem é gestante, que vá ao posto de saúde, a gente vai estar aberto no sábado especificamente para isso. Peço também aos vereadores que possam levar isso também para as suas comunidades, enfim, tá? Que realmente nos ajudem nessa campanha. No dia 26, né, vocês já receberam também o convite para a Conferência Municipal de Saúde, a 8ª conferência. É muito importante também a participação, tanto do Legislativo, como de toda a comunidade. A comunidade de Agrolândia, a cidade de Agrolândia, está convidada a participar. Vai acontecer lá no pavilhão, terça-feira, a partir da 12h30, começam as inscrições, com palestra, com mesa redonda depois, para debater sobre a questão nossa de saúde. Então, assim, eu acho que é um momento que, se existe insatisfação, se existem ideias para a gente melhorar, é essa hora que a gente tem para colocar. Tá? Que muitas vezes só o Facebook não vai resolver, mas uma conferência pode levar adiante as ideias, o que a gente pode melhorar em nosso município. Gostaria também de colocar para vocês que, na sexta-feira, fui com o prefeito a Balneário Camboriú buscar um micro-ônibus. Tá? Não tenho problema nenhum de dizer que este micro-ônibus veio do Ministério da Saúde, né? Foi entregue através da deputada Ana Paula Lima. Tá? Então, assim, não tem problema nenhum em falar isso, de esconder isto, como já aconteceu em outros momentos. Então, assim, para dizer que nós agora temos na saúde um micro-ônibus com 28 lugares. Deixando bem claro, ele só vai sair de lá depois que, só vai ser usado depois que tiver emplacado, tiver toda a documentação em ordem, ele vai ser usado. Então, isso leva um tempo, só para vocês entenderem que já não vai poder ser usado logo. Também foi questionado, né, que a gente não tem colocado, de quem tem recebido. Então, também, desde o ano passado, nós já estamos usando um Cronos, que foi também do Jorge Guetem, e este ano nós recebemos uma van que está em fase de finalização de documentos para que a gente também use para a saúde. Então, só para deixar claro isto. Com relação, eu só trouxe alguns dados que a gente levantou agora, hoje durante o dia. Nos 4 meses agora de 2026,
De atendimento médico, a gente teve, no Serra dos Alves, Centro, 3 Barras de São João, 12.600 atendimentos médicos. Ou seja, se considerar, pelo menos uma vez, cada um já passou por uma consulta. Tá? Então, a gente sabe que nem toda a população usou, então teve gente que já usou 3, 4 vezes o nosso posto ou mais. Né? Nós, na saúde do trabalhador, que é na segunda e na quinta-feira à noite, que hoje está acontecendo, nós tivemos 525 atendimentos. Tá? Também gostaria de deixar um pedido para que os empresários também pedissem ao seu colaborador que, quando ele marcasse a consulta, que ele realmente fosse, porque isso também acaba atrapalhando. A gente marca, muitas vezes a gente é questionado porque demora, porque não é atendido, mas, assim, a gente está tendo o absenteísmo lá também. Tá? Então, assim, a gente gostaria de reforçar isso também. O CAPS, a equipe do CAPS atendeu, nesses 4 meses, em torno de 1.049 atendimentos. Lógico, enfermagem, nutricionista, médicos, né, toda a equipe. Tá? Nós temos pediatra, ginecologista e um médico de saúde mental, 505 atendimentos. Nós temos 2 médicos atendendo diariamente no São João, 3 médicos no Centro, 3 médicos no 3 Barras, 2 médicos no CAPS, temos uma médica RT, que é uma obrigação a gente ter, né? Nós temos, então, 3 especialistas, além da doutora Tamara e da doutora Luísa, que já atendem nas unidades de saúde, temos mais a doutora Natália e a doutora Luíse, que atendem no Saúde do Trabalhador. No CRA, entre fisioterapeuta, psicologia, nutricionista, educador físico, fono, nós tivemos em torno de 2.700 atendimentos. Então, assim, muitas vezes é visto o que não é feito, agora o que é feito, muitas vezes não é falado. Então, assim, só para que também a população que está ouvindo a gente, que também tenha esse conhecimento. Tá? E o que me traz mais hoje aqui é justamente uma situação da cadeira de dentista. Então, só para dizer para vocês que não é milagre a cadeira de dentista ter sido novamente arrumada, porque desde que nós iniciamos a nossa gestão, a gente está mandando arrumar as 2 cadeiras de dentista. Aliás, só para comentar, na Serra dos Alves fazia, pelo menos, no mínimo, 1 ano antes da nossa gestão, que nem estavam usando, ou seja, nem dentista tinha lá. Tá? Então, assim, só para deixar bem claro isso, nós gastamos, só de consertos dessas cadeiras, nesse ano e 4 meses, R$ 8.495,40. Só de chamar, de arrumar, de estragar. Ou seja, um carro, quando está velho, ele estraga mais. Então, provavelmente, essas cadeiras já estavam há um bom tempo com problemas e a gente vinha tentando consertá-las antes de ter um gasto maior. Mas, como isso não estava sendo o suficiente, dia 24 de abril, então também não é um milagre, porque a gente já tinha pedido antes, nós fizemos o pedido de uma cadeira odontológica de R$ 44.400, que tem um tempo hábil de 60 dias para chegar. Então, até 24 de junho, nós teremos essa cadeira nova no 3 Barras. Inclusive, só também já para colocar, nós temos pedido uma câmara fria para a Serra dos Alves, que está com problema também lá no sentido de conservação de vacinas. Então, essa câmara fria deverá chegar lá até dia 31 de maio, ou seja, final desse mês. Nós pedimos ela no dia 31 de março. Tá? Com relação aos concertos, até me marcaram aqui ainda que foi pelo menos chamado 5 vezes durante esse ano. Eu tenho a impressão que foi mais, tá? Mas, assim, que me repassaram que foram chamados pelo menos 5 vezes o serviço para conserto dessa cadeira. Então, deixar dito para a população, a gente está preocupado, sim, a gente não está deixando de ver as coisas, só que muitas vezes tem um tempo hábil. E eu aprendi a economia, sabe? Assim, então, eu vou tentando organizar pelo menor valor, mas eu vi que não tinha mais condições e a população realmente merece essa cadeira nova para que a gente também, para que o profissional também possa trabalhar tranquilamente, né? Porque eu sei que a Arielle também se incomoda com isso, eu sei que para ela também é difícil trabalhar dessa forma.
Inclusive, nós tivemos o atendimento, a continuidade do atendimento no posto do centro, atendendo a população do Três Barras também, especialmente as emergências. Então, nenhum idoso ficou com dor de dente, foram atendidos dentro da medida do possível. A Arielle, inclusive, atendeu lá também. E, no tempo que ela também não esteve trabalhando diretamente como na função ali, ela esteve fazendo um trabalho de programa de saúde na escola, que também é muito importante, que o Ministério da Saúde também exige da saúde. Então, só gostaria de deixar hoje aqui, eu acho que já estou quase passando do tempo, né? Mas coloco o meu nome e coloco a secretaria novamente à disposição de cada vereador que aqui está, para que, em qualquer dúvida, pode nos procurar, que a gente está aberto a esclarecimentos. Tá ok? Muito obrigada. Obrigado, secretária Elke, números bastante expressivos, e sempre que precisar esclarecer algum assunto, alguma questão mais sensível, pode estar usando aqui na Câmara, que a gente fica muito feliz em estar repassando a informação para as pessoas. Então, no momento da presidência, eu cedi o tempo, né, para a tribuna. Nada mais consta no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Requerimento número 014/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. A vereadora da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações referentes aos secretários adjuntos do município. Primeiro, os secretários adjuntos estão submetidos ao mesmo sistema de controle de ponto aplicado aos demais servidores públicos municipais. Segundo, os secretários adjuntos possuem direito ao benefício do elo e ao vale alimentação. Terceiro, em caso positivo, qual a forma de controle e compensação de jornada utilizada para a concessão dos referidos benefícios? 4. Existe tratamento diferenciado em relação aos demais servidores públicos quanto ao cumprimento de carga horária e compensação de horas? 5º, solicita-se ainda cópia da regulamentação, ato administrativo ou norma que discipline o controle de jornada e a concessão desses benefícios aos secretários adjuntos. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade exercer o dever constitucional de fiscalização atribuído ao Poder Legislativo, garantindo transparência e lisura na administração pública. Foram encaminhadas denúncias informando que secretários adjuntos estariam recebendo benefícios concedidos aos servidores públicos, como elo e vale alimentação, porém utilizando o sistema de compensação de jornada diverso daquele aplicado aos demais funcionários municipais. Dessa forma, faz-se necessária a obtenção das informações acima para esclarecimento dos fatos e para assegurar a correta aplicação dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência na administração pública. Nos termos pede deferimento, plenário vereador Emil Jensen, 18 de maio de 2026. Lígia Cristiane Grabner, vereadora, autora. Coloco o requerimento número 014/2026 em discussão em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 015 de 28 de abril de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração e termo de cessão de uso com a Fundação Hospitalar Alex Kriser, para o repasse de recursos e a instalação da unidade do SAMU Agrolândia. Autoriza abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências. Coloca o projeto de lei número 015
de 28 de abril de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 016, de 5 de maio de 2026. Institui o programa Adote um Ponto de Ônibus no município de Agrolândia e dá outras providências. O prefeito municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Adote um Ponto de Ônibus destinado à adoção, implantação, revitalização e manutenção de pontos de ônibus e abrigos de passageiros no âmbito do município de Agrolândia. Artigo 2º. O programa tem como objetivos: inciso 1º, promover melhorias na infraestrutura urbana. Inciso 2º, garantir maior conforto, segurança e proteção aos usuários do transporte coletivo e escolar, especialmente crianças, adolescentes, idosos e demais munícipes. Inciso 3º, incentivar a participação da iniciativa privada e da comunidade na conservação dos espaços públicos. Inciso 4º, contribuir para o embelezamento urbano e valorização do município. Inciso 5º, fortalecer a identidade local e o desenvolvimento turístico. Artigo 3º, poderão participar do programa pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público, mediante celebração de termos de cooperação com o município. Parágrafo 1º. A adesão ocorrerá mediante simples requerimento protocolado junto à Prefeitura Municipal, conforme critérios definidos em edital ou regulamento para tal fim. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disponibilizará a relação de rotas e pontos prioritários aptos à adoção, bem como as orientações e obrigações técnicas dos adotantes. Artigo 4º. A construção, instalação, substituição ou revitalização dos pontos de ônibus deverá seguir rigorosamente projeto técnico, arquitetônico e memorial descritivo padronizado, preferencialmente em estrutura metálica, previamente elaborado e aprovado pelo setor de engenharia do município. Parágrafo único. É vedado a instalação de equipamentos ou realização de intervenções que fujam ao padrão estético, de acessibilidade e de segurança estabelecido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Em contrapartida à adoção e manutenção do espaço, o adotante poderá explorar espaço para publicidade institucional do respectivo ponto de ônibus. Parágrafo 1º. As dimensões, os locais exatos de fixação e as regras para publicidade institucional serão estipulados de forma padronizada em edital ou regulamento. Parágrafo 2º. É terminantemente vedado a veiculação de propaganda de cunho político, partidário, eleitoral, religioso, fumo, bebidas alcoólicas ou que atende contra a moral, os bons costumes e a legislação de trânsito. Artigo 6º. O termo de cooperação não implicará ônus de qualquer natureza para o município de Agrolândia, nem concederá ao adotante qualquer direito de propriedade, posse ou retenção sobre o bem público. Artigo 7º. O termo de cooperação poderá ser reincidido. Inciso 1º, por interesse das partes. 2º, por interesse da administração pública. 3º, por descumprimento das condições estabelecidas nessa lei ou no termo firmado. Parágrafo único. Não caberá qualquer indenização ao adotante pelos investimentos realizados. Artigo 8º. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à execução desta lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 5 de maio de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 016, de 5 de maio de 2026, em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026. Autoriza abrir crédito adicional suplementar com base em anulação parcial, no valor de R$ 3.344.584,79 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Autoriza crédito adicional suplementar com base em anulação parcial no valor de R$ 3.344.584,79 nas seguintes classificações orçamentárias. Crédito adicional suplementar, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Valor total da suplementação, R$ 3.344.584,79. Artigo 2º. Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior, será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada. Anulação de dotação, Secretaria de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente. Valor total da anulação, R$ 3.344.584,79. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 7 de maio de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026, em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de entrada. Projeto de lei número 018, de 13 de maio de 2026. Institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Agrolândia e da outras providências. Encaminho o projeto de lei número 018, de 13 de maio de 2026, para que as comissões competentes concluam seus pareceres. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pelo vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais colegas aqui da casa, nossos funcionários, também o público aqui presente. Dizer da grande satisfação de receber o nosso pessoal aqui, de assistência social, do CRAS, fazendo esse trabalho maravilhoso que faz aí junto às escolas. E nós que trabalhamos aí nesse ramo da advocacia, é bastante comum nós nos depararmos com casos que são descobertos lá na escola, quando é feito esse trabalho que vocês fazem. Então, certamente que aí a nossa população infantil, infanto-juvenil, está bem assistida justamente com esse trabalho que vocês fazem de ir ao encontro e criar esse clima, esse ambiente, para que possa haver, muitas vezes, denúncias que de outra forma não ocorreriam. É lamentável que precise chegar a esse ponto, mas vocês fazem muito bem esse trabalho e tenho certeza que não é só enxugar gelo, não. Ele resolve bastante, tem auxiliado bastante a comunidade. Parabenizar também e cumprimentar aqui especialmente a nossa secretária de saúde, a dona Elke Verena, e cumprimentá-la também pelo recebimento e pela deferência, né, do recebimento desse micro-ônibus que veio por parte da Ana Paula Lima, né, por parte do governo do PT, e o espírito de grandeza realmente da pessoa pública, do homem público, da mulher pública é esse. Né? Nós estamos olhando aqui a população, é a população se beneficiando,
Quem mandou, deixou de mandar, bandeira de partido, não importa. O que importa é as pessoas que estão aqui, que vão se beneficiar com esse ônibus chegando, e tenho certeza que com esse espírito, dona Elke, muito mais coisas viriam para a Agrolândia, ou virão aí. Nós estamos falando aí de casas populares, de caçamba, como já tivemos, caçamba do PAC outras vezes aí, maquinário que veio, e certamente que estamos aí muito satisfeitos com isso. Parabenizar, claro, também o nosso deputado do Rio do Sul, o Guetem, que sempre tem socorrido o nosso município também, merece aqui nossos aplausos. Cumprimentar os nossos festeiros da Capela Santa Catarina, fizeram ali talvez uma das maiores festas que podia ter sido feita na capela, foram feitas agora esse final de semana, com a festa do motorista de São Cristóvão. Estava muito animado, felicitar os festeiros que se empenharam para trabalhar, tanto lá assando carne, nós estávamos lá, uma equipe grande lá, comandada pelo Prude, viu? Tivemos ali também, eu presenciei no caixa, a Jéssica Guzman estava lá também, vários outros, nós tivemos o Renato ainda, que é um dos festeiros que estava lá animando o baile, fazendo os leilões lá também. Cumprimentar a todos, parabenizá-los pela iniciativa. Pedir uma atenção especial aqui para a rua novamente, aliás, antes de fazer esse pedido, fazer uma deferência aqui ao nosso vereador Daniel. Daniel, talvez eu não tenha sido justo na minha fala, na sessão passada, quando falei dos vereadores que não apontaram os problemas. E eu sei que Vossa Excelência apontou o problema, sim, da rua Hercílio Luz, foi um dos que mais cobrou a administração passada, de forma que é conhecedor profundamente dos problemas que lá tem. Eu recebia hoje ainda ligação lá, a Renita Pascoal estava falando do problema, da dificuldade que está com aquela rua lá, e é uma preocupação realmente para um caso de cheia. Nós temos também a rua Ricardo Mas, lá propriamente, mais especificamente na frente do Chico Neckel. O rio dali para baixo não foi desassoreado, não foi afundado, então tem um problema sério, porque até conversava aqui com o nosso vereador Gabriel Prailer, para cima foi desassoreado, foi afundado. Essa água agora ela vai vir com uma velocidade tremenda e vai chegar ali, ela vai empacar, porque ali não tem para onde escoar. Não foi feito esse mesmo trabalho. Então, pedi uma atenção especial para Ricardo Mas, então, lá, a Adriana, que mora em frente, preocupada com as coisinhas dela da casa, né, que já veio água antes, já veio água na casa dela, imagina agora se der esse toró, que a gente espera que não dê. E assim, não é alarmismo, nós não estamos falando de vai dar uma chuva semana que vem. As previsões aí são até dezembro, janeiro. Então, nós vamos ter intempéries aí até dezembro, janeiro, aí, que a qualquer momento pode acontecer. Então, esse fenômeno que está vindo El Niño não é um fenômeno que vai vir um dia, a semana que vem e acabou. Ele vai vir, certamente, que mais até dezembro, janeiro, e nós temos que estar preparados para isso. No mais, uma boa noite a todos, que Deus os acompanhe e fique com cada um. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os colegas vereadores, o pessoal que está aqui no plenário e a todos que nos acompanham pela internet. Queria dar os parabéns a Deise aqui pela explanação, pelo esse trabalho que é feito aí na assistência social, que é muito importante. Hoje é o dia D, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Isso é um caso muito importante, deve ser trabalhado e, com certeza, descobrem, que nem o vereador Felipe falou, dentro de uma sala de aula, que aparecem esses problemas, A nossa secretária Elke, que veio aqui também esclarecer sobre a saúde, muito bem esclarecido, acho que ficou, sem dúvidas nenhuma. Deixar os parabéns aos festeiros também da Capela Santa Catarina, uma bela festa. E temos uma cobrança aqui da Rua 1º de Maio sobre
os problemas que tem ali de alagamento, né, que já vem se arrastando, um problema antigo, ali na rua onde mora o seu Osmar ali, né, que sempre a chuva vem um pouco mais forte, a água já está dentro da rua. Então, assim, que o prefeito olhe por essa rua, né, que faça alguma coisa lá realmente que consiga ao menos amenizar um pouco esse problema aí, né, com essas previsões que tem aí. Sobre o lixo, eu acho que estamos cobrando o ano inteiro, esse ano passado, na rua Evaldino Galvani, onde veio uma reclamação de lá, 2 semanas que o lixeiro não passa lá. Quando passa no horário que o pessoal já recolheu o lixo para dentro de casa, quando deixa na rua os cachorros espalham, então eles não têm um horário certo para passar na rua para recolher o lixo, quando passam, né? Então, não sei se tem algum fiscal que fiscaliza esse trabalho do pessoal do lixo, mas acho que está na hora de botar isso aí no lugar e deixar isso tudo acertado, porque tá louco, estamos 1 ano e meio cobrando uma recolha de lixo, né? É um absurdo isso aí. E no mais, deixar uma boa semana a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Quero dar uma boa noite também ao pessoal presente nessa casa e também quem está assistindo via internet. Quero começar aqui parabenizando a Capela Santa Catarina pela festa. Não pude estar presente, motivo de luto ainda, da mesma forma que eu não pude ir na Serra dos Alves, respeitando o luto, né, da minha mãe, mas assim mesmo a gente contribuindo, comprando rifa e comprando um churrasco para comer em casa com a família. Então, parabéns a todos os festeiros e o pessoal envolvido aí nessa festa aí. Parabéns, Deise, também aí pelo o trabalho que vem fazendo nas unidades aí, né, ao combate o Dia Nacional aí. Eu acredito que não é só hoje, né, vários dias da semana aí, do decorrer do mês aí, vem fazendo esse combate ao abuso da exploração sexual da crianças e adolescentes. Então a gente sabe que no município existe isso aí, então fazendo esse trabalho aí, vocês vão entendendo as crianças e eles vão se soltando e vão falando, né, o que está acontecendo com eles aí. Então parabéns aí ao assistente social aí pelo trabalho, Virileia à frente aí também. Dona Elke, parabéns aí pela vinda hoje aqui nessa casa, fazer as explicações. Como eu sempre digo, né, eu tenho falado para os meus amigos vereadores aí que as portas da secretaria sempre estão abertas. Quando tiver alguma coisa, alguma dúvida, é melhor a gente ir lá e conversar para não distorcer a conversa. Então, sempre no meu mandato, na minha gestão aí de vereador, já na gestão passada, eu fazia isso e continuo fazendo. Então, vocês muito sabem aí a minha humildade, a minha simplicidade, então a gente sempre vem conversando com o secretariado primeiro, antes de distorcer a conversa. Então, parabéns aí pelo trabalho, dona Elke. É assim que a gente tem algumas demandas, a gente vai cobrando e vai passando para a senhora, né? Então, estamos aí para atender a população sempre da forma melhor. No Rio Bonito, fui cobrado hoje ali, onde dá o acesso quase naquele trevo do Rio Bonito 2, tem uma ponte ali, o pessoal vem cobrando ali que tem umas frestas ali que está perigoso. O pessoal que que vem trabalhar de moto à noite, está muito perigoso de trancar o pneu ali e dar um acidente. Então, eu pedi ao secretário que dê uma atenção lá. E hoje foi dada continuidade também na estrada Rio Novo, né? Feito cascalhamento lá, cobrindo aquelas pedras que ficam por fora ali, onde o pessoal vem reclamando ali que entortava aro, cortava pneu, então está dando continuidade. E assim a gente vai levando as demandas aos secretários, quando a gente é cobrado, tanto aproveitar e falar da saúde, quanto da obras, da educação, a gente leva direto a eles e vai cobrando. Então, deixar aqui sempre para a população que a gente está aí, sempre disponível para estar conversando e levando as demandas até aí o secretário. Então, dessa forma, eu quero desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra, o vereador Abrão. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores, companheiros de bancada, Tainá, o Arthur. Nós temos mais um Arthur aqui, presenciando a sessão. Quero cumprimentar a Elke. Eu sei, não exatamente, mas eu sei do teu apreço pela saúde e do teu empenho, do teu trabalho. Eu trabalhei lá 21 anos e eu sei que lá os problemas só aumentam. Todo dia os problemas
só aumenta. E também, eu quero te dizer assim, okay, eu não sou favorável a esse negócio de falar em rede social e ficar... A pessoa tem... As portas estão abertas, vai lá, reclama, tenta resolver o problema em vez de criar mais um. Não é? É tão mais simples isso. É só isso, é bem isso, simples. Pereleia, parabenizar, em frente à assistência social. A Deise, tua explanação foi excelente, né? A gente sabe que não é só hoje, que é o dia 18, a gente sabe que é todo dia, o ano todo. Esses problemas não param. E quem tem a maior visão disso é vocês que estão à frente, que vocês conversam com as crianças todo dia. Elas vão demonstrar nas atitudes delas o que está acontecendo, né? Tem o Anderson, o Osmar e o nosso amigo ali também. Cumprimentar as pessoas que estão assistindo de suas casas. Eu quero parabenizar realmente o pessoal da igreja da Capela Santa Catarina ali. Eu era festeiro do dia também, mas o pessoal está, todos os colaboradores, todos os que participaram, todos os envolvidos estão, foi excelente, né? É maravilhoso, foi uma das maiores festas, segundo eles dizem. Eu hoje tentei ainda ligar para a advogada, a nova advogada da REURB, que foi contratado uma empresa aí para dar assessoria, e eu não consegui contratar ela. Mudou, era a Susan, mas não é mais. Então, eu estou tentando conseguir informações. Tem muita gente que vem durante o ano passado, e esse ano vem procurando, e a gente precisa dar respostas. Ainda continua jogando um para cá, o outro para lá, e o pessoal fica sem as escrituras. Quem quer financiar a casinha não consegue. Isso precisa ser resolvido, tem que ser resolvido, passou do tempo. Nós temos ali na Bruno Pro, a El que mora nessa rua até, tem na ponte que foi feita, uma ponte nova ali, ela ainda tem entulhos nas cabeceiras, restos de obra, e a gente tem previsão de chuva. O que a gente diz, essas cobranças, elas não é mérito de ninguém, a gente quer que seja feito, porque se der essas chuvaradas, todos aqui, todos nós, as pessoas que moram aos arredores, vão ter problemas. Já temos problemas o suficiente da rua, essas ruas que alagam aqui no centro. Então, se sair na ponte ali, o que tiver de entulho no rio só vai aumentar a quantidade de água na rua, né? A gente pede encarecidamente que deem atenção. Também, lá em cima na rua onde mora os Lima, naquele trecho lá, o rapaz me ligou hoje, ele disse, cara, eu quebrei meu carro 3 vezes aqui, está intransitável, não tem mais como andar. E eles precisam de uma atenção também, precisa que alguém vá lá, o secretário passe lá, dê uma olhada e veja qual a real necessidade. É a patrola, é cascalho, é alargamento, é fazer sarjeta, tem que ver o que precisa ser feito e fazer. A cidade é grande, o município é grande, temos muita coisa para fazer, mas nós precisamos começar, gente. Tá? E, no mais, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana. É isso, presidente. Obrigado, vereador Abraão. Com a palavra, a vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores e a todos que nos assistem. Gostaria de parabenizar a secretária Elke pelas explanações, né? Acho que de vez em quando é bom mesmo a gente fazer uma explicação assim, porque como as redes sociais acabam fazendo uma deturpação, às vezes, dos fatos, não é bem assim que funciona, acho que é necessário, né, vamos dizer assim, me ajudem com a palavra, assim, tipo, publicamente explicar os fatos. Parabenizar também a Deise, né, pelas palavras, e ao CRAS, e dizer que, infelizmente, é uma realidade triste, né, que só tende a aumentar, e, como falaram, 90% é dentro do próprio ambiente familiar ou de conhecidos, né? Isso é complicado, mas temos que ficar sempre de olhos bem abertos. Falando na questão da enchente, tem um pedido dos moradores
antes da entrada do Ribeirão Bowman ali, pessoal, a Tânia Bork, seu Valde Felipe, o Mantel, eles estão reivindicando uma reunião que acho que até o vice-prefeito Arlindo já tinha dito que ia conversar com eles, para resolver até uma possível, vamos dizer, existe um lugar que fica cheio de água ali também quando dá enxurrada. Então, eles têm que se reunir, os moradores, com o vice-prefeito, talvez a secretária de obras, para ver o que pode ser feito aí antes da, talvez, catástrofe climática. Estou bastante satisfeita também com a decisão do prefeito em relação a não haver a festa, né? Claro, quem não gosta de uma festa, todo mundo gosta. Mas, diante dos fatos, a gente precisa priorizar a segurança das pessoas e do seu patrimônio, né? Então, e também pedir que, se tiver algum recurso disponível para reforçar essa prevenção, né, de problemas em relação à tubulação, bueiro, etc., que seja usado. Em relação à Rua Hercílio Luz, semana passada eu também tinha comentado que tinha um recurso de R$200 mil, que não tinha como a gente estar passando direto para a Secretaria de Obras, né, mas em vez disso foi passado para a Secretaria de Saúde, mas o dinheiro parece que já entrou semana passada, no dia 12/5. Claro que eu também não sou contadora, né, agora tenho que fazer a reversão dos valores para poder começar a utilizar na rua lá, né. Então, só para avisar, né, que o recurso já chegou. E acho que seria isso. Vou dizer, muitas anotações aqui nos bilhetinhos, mas seria isso para essa semana. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra, o vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores aqui da mesa. Cumprimento a todos que não estão nos assistindo presencialmente e todos que nos assistem em suas casas. Gostaria de começar parabenizando a Elke, né, pela importante explanação aí na tribuna. Parabenizar também a Deise, né, e agradecer pela explanação, e também agradecer pelo importante trabalho juntamente ao CRAS e juntamente com a assistência social também, né. Parabenizar também a todos os organizadores da festa da Santa Catarina ali. Foi uma festa muito bonita, estive presente. E, como foi falado, eu acho que foi uma das maiores festas ali, né? Então, fica aqui a parabenização aí para todos os envolvidos, os festeiros, inclusive as pessoas também que se fizeram presentes, né? E que puderam ajudar de alguma forma. E eu também tenho um pedido aqui. Eu fui procurado por moradores da rua Rodolfo Tarlacher. Eles comentaram comigo que tem pessoas que estão excedendo o limite de velocidade lá. Então, acredito que é pedido também de mais vereadores aqui da casa, se possível, fazer a execução de uma lombada lá, né? Fazer ir lá monitorar e ver os melhores lugares, né, para estar aplicando essa lombada, né? Inclusive lá tem escolas também, né? Então, fica esse meu pedido aí junto ao executivo, para estar verificando também a possibilidade de estar aplicando esse redutor de velocidade. No mais, seria isso. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador Alain. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos que nos acompanham. Nós temos aqui presencial o Arthur nos assistindo, temos a Elke, da Saúde, a Verelene, da Assistência, a Deise e seu esposo, que fazem um trabalho maravilhoso com o teatro, o seu Osmar, o Nico. Então, obrigada pela presença de vocês na Câmara, a importância de ter vocês aqui conosco. E a importância de os secretários usarem a tribuna e fazer esclarecimentos, porque a gente até tem contato direto com vocês, mas a gente não consegue, às vezes, chegar em toda a população que ouve nos noticiários as informações distorcidas e que ficam como verdades, né? E a gente sabe que muitos trabalhos exigem uma demanda um pouco maior, e é importante a gente também estar ciente do que está acontecendo e por que da demora, por que não foi feito, né? A gente, os vereadores aqui, têm acesso a todos os secretários, a gente sempre foi muito bem atendido,
E a gente sempre teve retorno, né? É uma das secretarias que a gente mais procura. É saúde e a infraestrutura, né? Com a Aline. A Aline é uma das piores ainda, né? Que a Aline é quase que diariamente. Mas a gente tem uma boa ligação com todos e a gente sempre foi bem atendido. Às vezes não é a resposta que a gente quer, mas a gente também precisa, às vezes, aceitar um não, que daqui, né, mais para frente o retorno vem, mas não é para agora. Mas a gente precisa entender isso. E o tema que está sendo trabalhado nas escolas, né, todos contra a violência sexual de crianças e adolescentes. É um tema bastante sensível e que muitas famílias já presenciaram, já passaram, né? Às vezes pessoas que a gente nem imagina, do nosso convívio já teve alguma situação. Então, assim, da importância de a gente chegar para essas crianças ou adolescentes e dizer nem tudo é normal, nem tudo pode ser tocado, pode ser tão próximo. Então, de uma forma lúdica, está apresentando isso para as nossas crianças. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. E reforçando o sábado, agora que é o dia D, fiquei bem impressionada com os números da vacinação, baixíssimo para o nosso município. E a gente tem ali à disposição o posto aberto. Vamos aproveitar agora no sábado, né, vacinar nossas crianças, idosos, gestantes. Fiquei também preocupada com a saúde do trabalhador, que foi para nós, né, que somos trabalhadores e usamos muito esse agendamento depois do horário. E eu fico bem triste em saber que as pessoas não estão indo para as consultas. E eu vou conversar com o pessoal do RH, que a gente tem bastante contato, e para eles estarem reforçando e acompanhando realmente se vai na consulta, se não vai. Porque, às vezes, a gente vai agendar e não consegue. E, às vezes, a pessoa que foi lá, cancelou, e tem 2, 3 aguardando que precisavam de uma consulta. Então, eu vou reforçar isso, que nas empresas que eu tenho contato ali, para a gente ter mais cuidado e o RH acompanhar isso, porque é responsabilidade do RH das empresas fazer esse acompanhamento, se foi ou não na consulta. Quero também aqui a nossa preocupação com esse El Niño, né, que está vindo, e muitos falam, a gente espera que não venha, mas assim, vamos trabalhar, vai vir, e vamos trabalhar com o que a gente tem, cuidar do nosso município, da nossa população, das nossas ruas, que a gente precisa fazer um trabalho de prevenção, né. Final de semana eu fui surpreendida, o pessoal me mandou, e daí tá, né, nas horas que a gente recebe os comentários, a gente fica um pouco indignada e vai tentar entender da situação. Esse extrato aqui da licitação que vem ali para a prefeitura, né, para fazer a contenção, e daí o pessoal já brigando e discutindo, e as nossas ruas, e o prefeito está preocupado com o prédio público e as nossas ruas. Mas hoje o prefeito fez um vídeo, e eu espero que esse vídeo saia, não fique só na publicação, que será feito, né, eles já estão em reunião, vão chamar os vereadores também para participarem, para a gente começar a fazer o movimento de estarmos vendo as ruas que precisam ser consertados, os bueiros, os rios. A gente precisa ainda fazer o desassoreamento de alguns quilômetros ainda. Os 3 barras ali na Adele Bauer me pediu que o rio ali está bem complicado, não foi feito todo o que precisava ser feito, a dragagem. E também a preocupação é que nós precisamos, em algumas ruas, o caminhão hidrojato, porque o caminhão-pipa ele não tem toda a pressão para limpar. Então, faz a limpeza, mas não limpa todo o bueiro. Fica ainda resíduo e a água não tem passagem. A água continua voltando. Esse caminhão hidrojato nós não temos, tem que fazer, alugar ele, né, que é um caminhão caro, mas ele faz essa alta pressão, que consegue fazer a limpeza dos bueiros. A gente precisa, algumas ruas já me informaram que a limpeza não foi feita, porque não conseguiram tirar toda a areia, entulho, né, que acabou estando ali, por isso que a gente... porque foi limpar a rua, mas ainda está enchendo, e é porque a limpeza o caminhão que nós temos não consegue fazer com alta pressão. Então, eu fiz o requerimento, né, estou aguardando a Defesa Civil
os procedimentos que serão feitos, os pontos críticos que nós temos, as ações que são feitas nos bairros, e peço para o Executivo ver esse caminhão hidrojato, tá, que a gente precisa para estar fazendo as limpezas nos rios. Só mais um minutinho, presidente. Agora, durante a sessão, eu recebi, tá, aqui no meu WhatsApp, e eu vou verificar com o Executivo. Eu não consegui falar com ninguém lá da Prefeitura, mas eles estão com uma obra atrás na Prefeitura. E o pessoal me mandou foto dos entulhos que estão quase caindo dentro do rio. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer. Né? Isso não... De repente, tem contêiner que a gente pode colocar lá atrás e recolher esse material, mas se der uma chuva amanhã, isso aqui vai tudo para dentro do rio. Então, eu vou conversar amanhã com o pessoal da Prefeitura, se realmente isso aqui ainda está lá, mas isso aqui precisa ser retirado. Tá? E eu desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, vereadora Tatiana. E com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, que nos acompanham aqui no plenário e que nos assistem em suas casas. Parabenizar aqui também a assistência social, a toda a equipe lá pelo trabalho que vem sendo executado. A gente teve lá, faz uns 60 dias, lá na assistência e presenciou lá todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando e buscando o melhor para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Também parabenizar aqui a secretária Elke. A gente teve muitas conversas que acabam saindo, que muitas vezes é bonito falar, né? Mas fazer, de procurar, de entender o que está sendo feito, o que está acontecendo, muitas vezes o pessoal não vem fazendo. Que é também um papel de todos os cidadãos, de procurar a informação correta, de não ir atrás de fake news, de boatos, para tentar entender o que está acontecendo. Eu tive semana passada também uma demanda lá com a secretária, fui muito bem atendido, né? A gente recebeu a resposta que precisava lá também. Né? Deixar aqui também uma demanda para a Aline, lá no Ribeirão Boma, lá perto da vidraçaria Bela Casa. Lá tem uns coqueiros, lá uns galhos lá que já está uns 2 meses lá também, que para ser recolhido. Então, deixar aqui essa demanda para ela. Agradecer, senhor presidente, pela palavra aqui. No mais, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gabriel. Novamente, boa noite a todos, vereadores, servidores da casa, quem nos assiste de suas casas, quem está no plenário. Começando, fazendo um convite aí para a próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, nós teremos aí a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento faz esse convite. Convidar também, então, o pessoal para sábado, né, nós vamos ter a continuidade da vacina, o dia D. É muito importante que todos, né, se atentem e se vacinam. Né, como mencionado, nós estamos aí com números baixos e a gente tem aí informação de um inverno um pouco mais rigoroso. Então, as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens, procure o posto aí no próximo sábado. Fica o convite também, em nome da Secretaria da Saúde, para o próximo dia 26, né, a próxima terça-feira, não amanhã, a próxima, das 12h30 às 17h30, então, vai ter a Conferência Municipal de Saúde de Agrolândia. Então, participem, é muito importante o feedback, a conversa com o pessoal da saúde, para que vocês saibam o que realmente está acontecendo, né, porque daqui a pouco o pessoal não quer ir no posto, né, mas fica aí mais uma tarde de conversa, de bate-papo, e como mencionado, né, vai ser esclarecido tudo o que vem acontecendo dentro da saúde. Parabenizar a Deise e a Vereleia por estarem aqui no plenário, por usarem a tribuna, explanarem sobre a questão de violência sexual, né, esse assunto que ele é tão pertinente e ele é tão importante. Quem dera nós tivéssemos a Secretaria de Assistência Social, tivéssemos o CRAS e não tivéssemos ninguém para atender. Quem dera. Né, mas, infelizmente,
né? Os números estão aí, são alarmantes, são assustadores, e parabéns pelo trabalho que vem sendo executado. Comentar sobre o uso da tribuna pela dona Elke, a nossa excelente secretária da Saúde. Eu tenho muito orgulho de tê-la na secretaria, dona Elke. A gente sabe do teu esforço, da tua capacidade, de tudo que foi feito e vem sendo feito, né? Então, é muito importante esses esclarecimentos, porque como a gente hoje pode utilizar uma rede social para ferramenta do bem, ela pode ser usada para o mal. Infelizmente, tem pessoas que se alimentam do mal. Então, isso é um estímulo, né? Não tem como cortar, a gente está aí, a gente é público, né? Isso é muito, muito tranquilo, mas, infelizmente, tem pessoas que não querem saber a verdade. É mais fácil ter uma venda nos olhos e jogar pedra, principalmente, né? Então, parabéns pela explanação. A gente, né, conversa bastante, a gente sabe do que está sendo feito, né? Como mencionado, nós temos hoje vários médicos, várias especialidades dentro do município, né? Isso é importante para a nossa população. Agradecer ao vereador Felipe pela menção, né, citada antes em relação às minhas cobranças. Elas sempre foram muito pontuais e eu sempre gostei de tratar política como política, cobrando quando tem que ser cobrado, conversando, né, indo ao limite, porque a gente está aqui com uma procuração da nossa população para trabalhar pelas pessoas. Então, a gente tem votos, né, estamos aqui por isso, mas não é só para essas pessoas, é para todo o município. E as cobranças, elas eram na gestão passada, elas estão sendo agora, e a gente percebe que a Agrolândia está com muita coisa em andamento, muita coisa melhorou. Eu cobro muita questão de qualidade, de boa utilização do dinheiro público, né, e isso sempre, né, acontece. Eu convidei o Fernando, vereadores e população, para que na próxima semana utilize a tribuna, para que passe um pouco do que está sendo pensado e planejado para a questão do que está sendo previsto. A gente não pode ser alarmista, mas tem especialistas falando algumas coisas. Então, o Fernando me falou que ele é obrigado a trabalhar em cima de questões oficiais, obviamente. Então, não é sair para todo lado, né, sem saber o que fazer. Vai ter uma programação, vai ser um trabalho. Foi comentado aqui da rua Hercílio Luz de novo, é uma rua que tem bastante problema. Nós temos vários rios que precisam, sim, de desassoreamento. Nem vou citar porque, assim, Pitangueira precisa, né, foi comentado pelo Dr. Felipe aqui em cima, perto do Francisco Neckel, aqui perto do canto do rio, né? Então, a gente tem vários locais que precisam de desassoreamento, né? O próprio São João, o pessoal me pediu ajuda, e esse serviço foi solicitado muito na época do prefeito José, que começou o desassoreamento lá embaixo na Estofaria Polcar, e quando chegou num determinado ponto do São João, um morador não permitiu que essa abertura do rio ela continuasse, que não queria que sujasse o pasto, e eu falei isso para os moradores, me assustou bastante isso. Então, não é só jogar pedra na administração, as pessoas também têm bastante culpa em muita coisa que acontece, né? Um caso é o lixo que é jogado na rua, né? Isso não é o prefeito, né? Não é a empresa que coleta o lixo, é a pessoa, educação, né? Então, a gente sempre comenta nessas coisas, até um pouco chato, porque realmente nós precisamos viver em sociedade e cada um precisa fazer a sua parte, daí tudo vai funcionar melhor. Parabenizar o prefeito Negão, só para finalizar, sobre o ato divulgado hoje à tarde. A festa ela é importante, óbvio que é. Ela é uma festa que ela vem para brindar o trabalho do agricultor, o trabalho do motorista, que são duas classes tão cobradas. Mas, nesse momento, em cima de informações prévias que a gente tem, são informações prévias, né? Ele decidiu por cancelar a festa e trabalhar, investir esse dinheiro no município. Parabéns, prefeito Negão. Isso muito me orgulhou. Eu acho que seria isso. Passar aí para a vereadora Tatiana, então, para finalizar, então. Só preciso fazer um convite. Nós temos, no dia 23, sábado agora também, o encontro de corais de Agrolândia.
Os vereadores receberam o convite, né? Vai ser ali na Igreja do Relógio, tá? Às 16 horas, a abertura e a apresentação na igreja. Às 19h30, um delicioso risoto. E a gente convida aí toda a população para estar lá prestigiando o nosso coral e outros que vão vir estar se apresentando. Obrigado, então fica o convite aí para toda a nossa comunidade. Nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão ordinária para o dia 25 de maio, às 19 horas, no local de costume. E assim declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite, boa semana a todos.